Pode se assentar em nome de Be Jesus. seated in Jesus' name. Aleluia. Obrigado, viu, Val? Deus abençoe a Thank you sua very vida. much, Um dia você vai estar aqui pregando e eu vou estar te servindo. Em One day nome you'll de be here Jesus. preaching, and I'll be serving you. Aleluia. Ai, vamos lá. Vocês estão bem? How are you guys? Que impossível não estar bem, né? Impossible not to be good, right? Que presença maravilhosa. What a wonderful presence. Então, deixa eu fazer um convite para todos os homens. Let me invite all the men. Todos os domingos às 7 da manhã, Every Sunday, 7 a.m., alguns homens dessa casa some men here in this house, descem à casa do oleiro ali numa sala. they go over the house of the potter. E você não tem desculpa. And you have no excuses. Você pode falar, é o único dia que eu posso acordar às 9 porque eu trabalho de sábado. You might say, oh, it's the only day I can wake up a little bit later. Tem irmão ali que fica a madrugada trabalhando, consertando o carro e vem também. We have a brother that works all night and still comes. Mas isso eu entendo, But I understand, porque não é para todo mundo. because it's not for everyone. Não foi todo mundo que viu a sarça pegar fogo. It wasn't everyone that saw the burning bush. Não foi todo mundo que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. It wasn't everyone that saw the Lord sitting on the high throne. Mas se você quer But if you want to, um pouco mais a little bit more dessa presença maravilhosa, of this wonderful presence, todos os domingos às 7 da manhã, every Sunday, 7 a.m., a gente está ali largado no chão. where they're placed on the ground. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias. Amen. Open your Bible with me in Jeremiah, Capítulo 18, verso 6. chapter 18, verse 6. Eu vou ler apenas a parte B do versículo. I'm going to read just the part B of this verse, E aí eu quero fazer algo um pouco diferente. and I'll do something a little bit different. Quando eu falar a palavra barro, When I say the word clay, você diz seu nome. you say your name. Mas não fala para dentro, não. But don't say it to the inside. Quando eu falar barro, Dani. When I say No. clay, Danny. Dani. Dá um brado de vitória e fala o seu nome. Amém? Really cry your name out and say your name. Eu não Amen? consegui ouvir nenhum amém. Imagina o nome. I couldn't say any name. Imagine the name. Fechou. Os irmãos devem estar muito cansados, né? They're probably very tired, huh? Não, só pode. Mas amém. Jeremias capítulo 18, verso 6, apenas a parte B, diz assim: Assim diz o Senhor, como o barro, boa Val, na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Só isso. Just that. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, Lord Jesus, I want to thank you. porque mais uma vez, mesmo sem eu entender, Because once again, without me understanding, o Senhor confiou em mim, you trusted in me, o Senhor acreditou em mim you believed in me, e me trouxe até aqui. and you brought me here. Que não seja eu, seja o teu Espírito Santo, May it not be me, but your Holy Spirit falando para a tua igreja aquilo que nós precisamos ouvir. speaking to your church what we need to hear. Eu tenho certeza I'm certain que nós sairemos daqui moldados pelo teu Espírito. that we will leave this place shaped by your Spirit. Em nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. Amen. Amém. Vamos lá. Essa é uma mensagem um pouco quanto conhecida, this is a quite known message porque a gente fala do barro. because we talk about clay. O barro, o vaso nas mãos do oleiro. The clay, the pot in the hands of the pot maker. Tem algum artesão aqui que sabe como que é o processo do barro? Does anyone know how that process looks like? Ninguém. Tá vendo que legal? No? See? E por diversas vezes a gente canta, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. And many times we sing that we want to be pots in the hands of the pot maker.
E a gente não sabe o processo do barro. And yet we don't know what that process looks like. E essa mensagem ela foi um pouco alterada ontem. And this message was quite altered last night. E talvez eu exponha algumas pessoas aqui hoje nessa mensagem. And maybe I'll expose a few people here in this message. E expor não é algo ruim, é que a gente tem essa mania de, você está me expondo. And to expose isn't necessarily bad. Eu só vou mostrar algumas pessoas que talvez vocês não conheçam. I'm just going to show some people that you might not know. E ontem eu conversava com um amigo And yesterday I was talking with a friend, e a gente começou a falar sobre os processos que ele está passando, and we started talking about the processes that he was going through cuidando de alguns homens da casa de Deus. while he was taking care of a few men of the house of God, E o quanto está doendo, está sendo pesado para ele. and how it's been painful and heavy for him. E aí, nessa noite, o Espírito Santo começou a me dar uma nova direção. And during last night, the Holy Spirit brought me to a new direction. Então, nós vamos falar um pouco sobre o processo do barro, So we're going to talk a little bit about the process of making clay, que na verdade sou eu e você. which is actually you and I. Às vezes a gente acha que a gente é alguém, Sometimes we think we're someone porque a gente está aqui em cima. because we're up here, Às vezes a gente acha que a gente é alguém porque a gente tem um cargo legal. or because we have some kind of position. Chapman disse uma frase bem legal. Chapman said something very interesting. O barro em si só não é atraente. The clay on its own isn't attractive. Você sem Cristo não é nada. You without Christ are nothing. Eu sem Cristo eu não sou nada. I without Christ am nothing. Só que aí quando ele começa a pegar a gente But when he starts taking e us moldar and molding us, segundo a vontade dele, shaping us by his will, a gente começa a ter beleza. we start to have beauty. Vamos falar um pouquinho sobre o oleiro. Todo mundo sabe o que é um oleiro, é aquele que dá transformação, aquele que molda. And we're going to talk about the pot maker, the one that gives the pot clay. E o barro é aquela coisa feia que a gente pisa, And clay is that thing that we step on. que às vezes você deixa as crianças brincar. Minhas filhas amam brincar com barro, ficar pegando e apertando. That at times we let children play with and press on. Só que o primeiro processo para você se tornar um vaso But the first process for you to become a pot é Jesus pegar o barro is Jesus grabs the clay e extrair ele de um lugar bem sujo. by extracting it from a very dirty place. Geralmente os vasos mais belos Sometimes the most beautiful vases or pots são extraídos de um açude, de um rio. are extracted from the river. Um dia eu e você And one day, you and I, estivemos nesse rio. we've been in that river. Só que hoje But today, a gente pensa que a gente é alguém. we think we're somebody. E a gente esquece que um Cristo We forget that one Christ foi nos visitar went to visit us no lamaçal do pecado, in the depths of our sin, onde ninguém nos olhava, where no one saw us, porque ele via na gente because he saw in us belo vaso de honra. a nice pot of honor. E aí ele começa a extrair tudo aquilo de ruim And que so nós temos. he starts to extract everything that's impure that we carried. Só que essa parte ele só está pegando o material. But at this point, he's only collecting the material. E aí, conjecturando, ele está falando assim: Satanás, And imagining this, he's saying, Satan, no candomblé eles chamam de cavalo de Satanás, in certain religions, they call it the horse of Satan. porque você é feito de gato e sapato. Você é jogado para um lado e para o outro, Because humilhado. You're humiliated and thrown here and there. Butch and cats, não dá, né? E aí eu vejo Deus fazendo assim: Satanás, estava nas suas mãos, And so I see God saying this, okay, Satan, it was in your hands. você estava fazendo o que queria, You were doing whatever you wanted to. só que agora eu vou começar um processo na vida do Juan. But now I'm going to start a process in Juan's life. Aí ele te tira de onde ninguém vê nada And so he takes you from where no one saw you e te coloca para perto dele. and puts you before him. Só que aí o próximo passo, já que ele te pegou, And then the next step after taking you é começar a limpeza. is to start cleansing. Desse barro é tirado pedras, From this clay, stones are removed, é tirado raízes de árvores podres. roots of old trees. Vou abrir um parêntese.
And I'll open up parentheses E here. essas árvores podres, And these rotten roots, essas raízes que às vezes está dentro de mim, de você, these roots that are sometimes in you and veio I, dos nossos pais. come from our parents. Talvez veio da sua religião. Maybe it came from the religion you came from. E a gente está num processo nas mãos do And oleiro. we're in the process of the hands of the pot maker. E a gente não deixa ele limpar. And we don't allow him to clean us. Nessa construção do vaso, And in this construction of this pot, é impossível você não estar em uma dessas partes. it's impossible for you to not be in one of these Talvez você steps. entrou aqui e não é cristão. Maybe you came in here, you're not a Christian. Ele está te pegando. He's taking you. Talvez você está na caminhada da fé. Maybe you just started your walk in faith. E ele está começando a tirar as coisas de você. And he's starting to remove the impurities from Ou you. talvez você é um crente velho, assim como eu. Or maybe you've been a Christian for very long. Look, E I have. ainda precisa de transformação. And yet you still need transformation. Eu falava com o Guto na semana passada. I was talking to Guto last week. E eu falei para ele assim, eu falei, Guto, Deus vai extraindo de nós And I told him, God starts extracting from us coisas que nós nem imaginamos que nós temos. things that we never imagined that we have. Eu passei por um processo na minha vida aqui nos Estados Unidos Here in the U.S., I went through something in my life que eu não sabia que eu era um homem orgulhoso. that I didn't realize how prideful I was. Porque pelo fato talvez de você vir de uma infância pobre da periferia, Maybe because you come from a poor upbringing, você acha que você é humilde. you think you're humble. E aí você tem uma convicção de humildade, And so you have this conviction of humility, Só que talvez por não pedir ajuda, but maybe because you don't ask for help, nem para Deus, not even to God, o meu orgulho foi tomando conta de mim. my pride started taking over me. E Deus começou a me quebrar de uma forma surreal. And so God started breaking me in a surreal way, Aonde às vezes pessoas que estão do seu lado where people that are maybe beside you também começam a ser afetadas por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. also start to become affected by what God's doing in your life. Deixa eu abrir outro parênteses aqui para o pessoal que está namorando e está solteiro. Let me open another parenthesis here for those who are dating. or Cuidado com quem single. você escolhe para caminhar do seu lado. Be careful with the person that you choose to walk with you, Porque talvez essa pessoa não vai aguentar aquilo que Deus tem na sua vida. because maybe that person isn't going to handle what God has for you. Eu sou muito grato a Deus na vida da minha esposa, que hoje ela está dando aula, I'm very thankful for my wife's life, porque às vezes a gente passa tantas coisas because sometimes we go through so many things que derrama na vida delas, that it pours over their das lives, minhas filhas of my daughters, e às vezes até de alguns amigos. and sometimes even some friends. E isso não é um desabafo. Eu não And- subo no púlpito para desabafar. And I'm not saying this just to pour my heart out, É para que você tire essa sua visão but is for you to take away your vision, de achar your perspective of thinking que os vasos that these vases, these são pots, como você imagina que são. are as if you think they are. Eu tomei uma decisão muito errada na minha vida de mudar para uma casa So I made a very wrong decision of moving into a home sem consultar a Cristo, sem falar com Deus. without consulting Christ. E eu cheguei lá e acumulei uma dívida de $15.000. And I got there and I gathered a debt of $15,000. E aí eu comecei a me questionar o que está acontecendo comigo. Eu achava que ia dar certo. And so I started to question myself what was wrong with me. I thought things were going to work out. E quando eu estava indo para essa casa, no dia da mudança, And on the day of the move, going to that home, Deus falou com um suposto amigo. God spoke with this supposed friend. Não é para ele entrar aí. It's not for him to go in there. Mas mesmo assim esse amigo deixou. And even so, this friend let me. Mas Jesus falou para ele, mas relaxa, porque eu vou estar ali com ele. But Jesus told him, don't worry, I'll be there with him anyways. Porque começou um processo de limpeza na minha vida. Because a process of cleansing started in my Começou um life. processo de retirar o meu orgulho, o meu ego. A process of removing my pride, my ego. Só que mesmo assim eu ainda não deixava Deus trabalhar. And even so, I didn't allow God to work. E aí diversas coisas foram acontecendo. Eu fiquei nessa casa mais ou menos um ano. And many things happened during that time. I was in that home for about a year. Eu paguei toda a minha dívida depois que eu saí de lá. And after I left, I paid everything I owed. E aí eu pensei, agora eu estou bem. And I thought, okay, now I'm good. Entendi o processo. And I understood the process. Só que depois do material retirado, But after the materials extracted, começa o processo de amassar o barro. the process of pressing on the clay begins. Aí fica um pouquinho mais difícil. So it gets a little bit harder.
Porque aí Cristo pega você So Christ takes you e começa a te apertar aquelas partes de você que estava seco, duro. and starts to crush the parts that were dry, that were brittle, Ele começa a quebrantar, and starts to break you, para que não haja mais nada do velho homem, daquele barro sujo. so that there's nothing from that left from the old man, from the dirty clay. E aí eu vou morar na casa de um amigo que me estendeu a mão. And so I'm going to live in the house of a friend that reached out his hand. E ele é um grande amigo. He was a great friend. Por diversas vezes ele me ligou For many times he called me e me ajudou de formas que eu não imaginava. and helped me in ways I couldn't imagine. Porque por você crescer num mundo meio doido, Because after growing up in a crazy world, onde a sua própria mãe talvez virou as costas para você, where your own mother turned her back against you, é difícil você confiar nas pessoas que você conhece em menos de 5 anos. it's very difficult to trust people but knowing them under 5 years. E esse amigo ele é um pouco ousado, que às vezes ele virava para mim e falava: você tem que virar homem. And this friend was kind of bold. He went up to me and said, you have to E nem, become a man. e nem paulista ele apontava o dedo na minha cara ainda. And he wasn't even from the same place I was. Mas eu comecei a entender aquilo que Deus estava fazendo comigo. But I started to understand what God was doing with me. Só que mesmo eu entendendo, And even understanding, eu ainda não aceitava. I still didn't accept it. E aí eu entrei na mesma dívida de novo. And so I got in the same debt again. Só que dessa vez foi diferente. But Não this foi time it was porque eu different. quis entrar. It wasn't because I wanted to. Foi porque Cristo me levou para lá. It was because Christ brought me there. Me levou para me amassar em lugares que eu não deixava. Brought me to be crushed in places I didn't allow him to. Deixa eu falar alguma coisa para você aqui. Let me share something with you. Talvez você está olhando para a sua vida hoje Maybe you're looking at your life e today está vendo tudo bagunçado. and you're seeing everything messy, Está vendo tudo fora do lugar. everything out of place. É Cristo te amassando. That's Christ crushing you. Não fica... Me fugiu a palavra, mas não fica brigando com Deus, não. Don't keep fighting with God. Deixa Ele trabalhar na sua vida, mano. Let him work in your life. Porque senão você vai vir aqui todos os domingos. Because otherwise you're going to come here every Sunday E aí talvez você não lembre da mensagem do Clebinho and you might not remember Klebinho's message sobre o amor supremo. about the supreme love. Você não lembra sobre a mensagem do Gilson, You won't remember Gilson's message que eu perdi 20 quilos só de lágrima. that I lost 20 pounds just on tears alone. Você não lembra da mensagem da semana passada do pastor Rafael, You don't remember Pastor Raphael's sermon last Sunday. que nem todo mundo vai ver um alto e sublime trono. Not everyone will see a high throne. Porque talvez Because maybe eu fico relutando com Jesus. I'm fighting with Jesus. Eu fico relutando com os meus líderes. I'm fighting with my leaders. Quando me dá um direcionamento. When they give me a direction. Às vezes alguns irmãos ligam pra gente, pastor, eu preciso trocar uma ideia. Sometimes some brothers call us and say, Pastor, I need to share something with you. Aí você vai lá, ouve a pessoa, conversa, alinha e dá direcionamento. And you set up the meeting, you listen, you give them advice, you give them direction. E aí ela volta a fazer as mesmas coisas que você falou para ela não fazer. And then the person starts doing the same exact things you told them not to. Vê se faz sentido Does isso. that make any sense? E a gente olha para ouvindo isso e fala, pô, eu sou assim algumas vezes. And we hear that and I say, wait, but I'm like that sometimes. A gente começa a olhar para nós e falar, Deus está tentando me limpar. We start looking to us and saying, maybe God's trying to clean me. Deus está tentando me moldar para algo maior que Ele tem em mim. Maybe God's trying to mold me into something greater that He has with me. Mas eu prefiro a mediocridade do evangelho que eu vivo. But I choose the average of this gospel I'm living. Porque eu não consigo suportar Because I can't support. a transformação que Ele tem para mim. I can't take on the transformation that He has for me. Depois de amassar o barro, And after crushing the clay, começa um período de tratamento. starts a process of treatment. E aí o processo demanda tempo. And so that process takes time. Voltando no meu testemunho, eu saía para trabalhar todos os dias. Getting back to my testimony, I went out to work every single day. Eu voltava para casa sem dinheiro nenhum. I used to get back home without any money. Só que eu ouvi uma direção desse amigo. But I heard the direction of this friend. Cara, volta para construção. Hey, go back to construction. E eu falava, e quem vai ficar com as minhas filhas?
And I said, who's gonna stay with my daughters? Quem vai buscar minhas filhas na escola? Who's gonna pick them up in school? E eu gostava desse lugar e eu gosto And I like this de place cuidar da minha casa, of taking care of my home, de tomar café da manhã com a minha esposa, having breakfast with my de poder wife, parar um delivery e voltar para almoçar. to stop a delivery I'm doing to come back for Só lunch. que não era o que Cristo tinha para mim. But it wasn't what Christ had for me. Ele estava querendo me levar para um lugar diferente. He wanted to take me to a different place. E aí a importância de você ser sensível e deixar ele trabalhar na sua vida. And so that's the importance of being sensitive to the Holy Spirit and allowing Him to work in your life. Porque senão a gente fica relutando por coisas que já não fazem mais sentido. Because sometimes we start working on things that don't make any more sense. Você vai ficar insistindo em algo que Deus já falou para você, sai daí. You're going to insist on something that God already told you. Leave that place. Se Deus mandou você sair, você sai. If God told you to get away from that, you do that. Se Deus mandar você ficar, você fica. And if God tells you to stay, then stay. Mas seja sensível à voz de Deus. But be sensitive to God's voice. E esse processo, ele começa a pegar o barro, And in this process, it grabs the clay. depois de ter amassado, After crushing it, ele deixa o barro num canto. it leaves the clay in a certain place. E aí para muito é o tempo de espera. And then many times, it's called the moment of waiting. E aí para os obreiros da casa, And for the deacons in the house, o tempo de espera chega na sua vida. the moment of waiting comes to your life. Porque você vai ver pessoas subindo o degrau. Because you'll see people climbing up the steps, Se você é ainda ali parado. and you're there on that same place. Porque esse tempo de espera Because this moment of waiting, é para tirar de você it's to take from you. bolhas de oxigênio. Olha que legal. It's to take away bubbles of oxygen. Porque fica ali tirando tudo que não é consistente na sua vida. Because it starts taking away everything that's inconsistent in your life. Fica tirando todo o oxigênio It starts taking away all the oxygen do barro. from the clay. Mas como eu sou um barro, But since I'm clay, vai tirando tudo aquilo que eu tenho. it takes away all that I have. Para que não haja mais eu. So that there's not that myself isn't here anymore. Não acha que você vai subir aqui para pregar, Don't think that you're going to come here to preach, para falar aquilo que você quer. to share what you want to share, Ou para pegar o seu diploma e estender aqui. or to preach your diploma Guto? that you have. Um dia o Guto me falou o seguinte, eu disse que isso para algumas pessoas. One day Guta told Um me dia a this. gente estava no momento de mesa e o Guto falou, Lê, eu tenho 6 faculdades. We were talking one day, and Guta said, "Hey, I have 6 different degrees." Falei, meu Deus do céu. I said, "Wow, my God." E quando você lê um livro sobre família? And when you read a book about families, Ele falou, é verdade. he said, "That's true." E de lá para cá, a família dele vive coisas sobrenaturais. And from that moment on, their family lives supernatural things. Não é porque ele foi ler sobre família. It's not because he went to read about families, É porque ele começou a ter um tratar com Deus but he started a treatment de with que the não é a Lord. sabedoria dele. That it's not about his own De que wisdom. não é o que ele estudou. It's not about what he studied. É sobre aquilo que ele está deixando Deus fazer na vida dele. It's about what he's allowing God to do in his life. Mano, eu não vou contar tudo, I'm not going to share porque eu também não everything pedi permissão. because I also didn't Mas ask for algumas coisas eu permission. vou contar. But some things I will. Porque existem pessoas que olham pra gente e acham que a gente é superhero. Because there are people that look to us and think we're superheroes. Acham que tá tudo bem com você. They think everything is always fine with you. O Guto contou algumas vezes aqui já e na reunião de oração ele também já falou. Guto has shared a few things up here as well as in our prayer meetings. Ele precisava vir para a igreja e não tinha $10 para colocar gasolina. That he needed to come to church, but he didn't have even $10 to E put talvez gas. você pode questionar e falar, tá gastando demais. And you might ask and say, "Oh, he's spending too much." Porque a primeira coisa que a gente faz é acusar sobre uma coisa que a gente não tem noção do que a pessoa está passando. Because the first thing we tend to do is to accuse someone when we don't even know what they're going through. Só que ele não comprou nada demais. But he didn't buy anything that Não was too fez much. nenhuma dívida a mais. He did not have any debt. Continua ganhando o mesmo salário Still making the e same amount fazendo of as salary. mesmas horas. And still doing the same amount of hours. Aí você vai falar que ele está errado? And you're going to say that he's wrong? Ou é mais fácil ele entender Or is it better for him to understand de que começou um processo de purificação? that a process of purification started? Não é porque ele tinha algo errado nele. It's not because there was something wrong with him. É porque aquilo que Deus tem na sua vida, It's because what God ele has não in your pode life, derramar hoje, mano.
He can't pour out today. Porque talvez o vaso está rachado. Because maybe the vase is cracked. Talvez o vaso está um pouco esfarelado. Maybe the pot is crumbled Talvez underneath. ainda tenha raízes do passado que eu não consigo ouvir o nome do meu pai e nem da minha mãe. Maybe there are roots from the past and I can't even listen E to my como mother or father's Cristo vai name. derramar algo em nós? And how will Christ pour something in us Nós podemos ser um vaso que afeta outros vasos. if we're a pot that affects other pots? Ego, tá difícil, mas é prazeroso. It's difficult, but it's pleasureful. Quando a gente está nas mãos do oleiro, We're in the hands of the pot maker, pelo menos comigo, at least with me. ele nunca ficou em silêncio. He was never silenced. Quer saber se você está na prova porque você entrou ou porque Cristo te colocou? You want to know that if you're in trial because you entered it or because Christ put you in it? Ele nunca fica em silêncio. He's never silent. Talvez você esteja tão sujo que você não consiga ouvir a voz dele. Maybe you might be so dirty that you can't even hear his voice. Mas ele sempre vai estar falando com você. But he will always be speaking with you. Depois desse processo de tratamento do barro, And after this process of treatment of the clay, ele começa a modelar o barro. he starts to shape the clay. E quando ele está moldando o barro, And when he's starting that process, ele vai amassando o barro starts pressing on the clay e ele começa a transformar and starts to transform it de dentro para fora. from the inside out. Você não faz um vaso para fora. You don't start a vase from the outside. Ele começa da parte de dentro e vai limpando, You start from the inside, e vai cleaning tirando it, tudo aquilo que não pertence, taking away everything that doesn't belong to it, até ir te modelando. until you start shaping, taking shape. E é um processo demorado. And it's a prolonged process. Porque aí, pastorzão, Because then, Pastor, às vezes as pessoas nem te conhecem, people don't even know you, nem sabem quem vocês são. don't even know who you guys are, Nunca nem sentaram à mesa. never even sat on the table with you, E começa a fazer julgamentos que não são coerentes. and start to make judgments that are unrelated. E eu na casa desse amigo um dia, And in this friend's house one day, aonde eu morava, where I used to live, por isso que é tão necessário that's why it's so necessary você saber com quem você caminha. for you to know who you walk with. Às vezes Deus está fazendo um conjunto de vasos Sometimes God's doing a collection of clays, e quando Ele está moldando você, Ele vai moldar outras pessoas and também. while He shapes you, He's also doing the same with other people. Eu disse que eu ia expor hoje. I said I'm going to Estava expose a queimando few no meu people coração today. faz tempo. This has been burning in my heart for a while. Esse meu amigo chega para mim e fala This assim, friend ó, of mine comes to me and says, o valor que você está me devendo, look, the amount that you owe me, não precisa pagar. don't worry about it. Aí o velho homem já ficou louco, So tá the old me man- tirando. Not crazy? He said, are you crazy? Eu dei um tapa na mesa e falei assim, mas se eu quiser pagar, eu pago. And I slapped the table and said, if I want to pay, I'll pay. Ele disse, mas você não vai. But he said, yeah, but you're not going to. E aí ele falou assim, digo mais, daqui para frente você também não precisa pagar. And from here on out, you also don't need to pay me. Isso era numa quinta-feira, 11h45 da noite. This was 11:45 at night on a Thursday. Por que eu estou contando And isso? why am I sharing this? Porque a gente não tem noção Because we have no idea daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. of what God wants to do in us and through us. E talvez você pode pensar, pô, para o cara fazer isso ele é rico. And maybe you might be thinking, oh, for that person to do that, they're rich. Talvez ele esteja cheio de dinheiro. Maybe they have all the money they need. No dia que ele faz isso, And on the day this person does this, na semana o inquilino fala que vai embora. on that week, one of their renters says they're going to leave. E aí eu fiquei pensando assim, né? Eu e Deus, falei, And I was thinking to myself and to God and with God, o cara me ajuda. that person helps me, E mesmo assim, and yet o senhor vai lá quebrar ele mais um pouco. you still go and break him a little bit more. Não faz sentido. It doesn't make sense. E mesmo assim, And yet, ajudando pessoas, by helping people, as pessoas que não têm noção do que está acontecendo, people who have no idea what's really going on, deixa eu só pensar para eu falar. and just think before I say, Começam a falar coisas que não sabem. start saying things that they don't know. Começam a falar coisas que não têm noção do que está acontecendo. Start saying things that they have no clue on what's really going on. E aí eu começo a entender And so that way I start to understand que às vezes o que Deus está moldando em mim, Josi, that sometimes what God is doing in me, Josie,
Ele também vai moldar em você. He will also do in you. Essa semana eu recebi um áudio da Josi. This week I got a message from Rosie. E olha isso daqui, ó, veio do céu. And look at this. Ela mandou um áudio pro irmão She sent an audio to one of our brothers de uma revelação que ela teve. that in a revelation that she had. E de fundo, você ouvia o barulho do, nem sei o nome daquilo, do negócio do hospital, mano. And on the background of that audio she sent, of the message, was those hospital sounds. A pessoa cheia de dor, The person filled with pain, sendo moldada por Cristo. being shaped by Christ. E Deus falando para ela, vai lá. And God's telling her, you go there. Se eu te mostrei, você entrega. If I show you, you have to deliver it. Se eu te falei, você fala. If I told you, you speak it. E às vezes vai ser assim, Josi. And so sometimes are going to be like Em that. lugares que a gente não espera, In places that we don't expect, coisas que a gente não espera. things that we don't wait for. Mas se Deus está fazendo você passar, But if God is making you go through that, é porque pessoas precisarão ouvir it's because people will need to listen aquilo que Deus está moldando na sua vida. and hear and see what God is Às vezes a shaping in gente you. fala, não, eu não Sometimes quero. we say, no, I don't want to. Não, eu não vou entregar o que Deus está mandando. No, I'm not going to offer Então vou what fazer God is você telling me to. sentir um pouquinho de dor. And maybe He's making you feel a little bit of Para que pain você possa entregar tudo aquilo que eu preciso que você entregue. so that you can hand out everything E that aí a God needs gente, you como to. profeta, Josi, fica pensando, por que eu? And then we as prophets might be thinking, why me? Porque você é barro, Because you're porque clay. você não presta para nada. Because you're worthless. Mas a minha graça te But alcançou. my grace reached E you. aí eu vou te levar onde eu quero te levar. And so I will take it to wherever I need to take you. E aí ele vai fazer aquilo que ele quer fazer. And so He's going to do what He needs to do. Só que enquanto But as a gente ficar questionando, Wesley, we keep questioning, Wesley, o porquê que ainda tá assim? why things are still like this, O porquê que ainda não virou? or why things haven't changed, O porquê que a chave não foi virada se já tá no contato? or why the key hasn't been turned É if it's porque in eu the tô ignition. moldando. It's because God is É porque eu shaping. tô amassando. He's still crushing. É porque a obra é grande. Because the work is É great. porque é um vaso de honra. Because it's a vase of honor. Se fosse um vaso simples, If it were just any pot, qualquer um faria. anyone would do it. Mas como é um vaso escolhido, But but because it's a te chosen tirou de pot, lugares aonde ninguém imaginava. taking you from places that people have not imagined. É feito no detalhe. It's in the details. Não é só pegar e fazer igual a gente faz com uma bolinha de papel, não. It's not just Jogar. grabbing any piece of material and throwing it. Cristo não faz assim. Christ doesn't do things that way. Ele tem prazer em estar lá na casa do oleiro, He has pleasure in being in the pot maker's nos house, moldando, shaping us, tirando as impurezas, taking away our impurities, tirando coisas que a gente não precisa. taking away the things that we don't need. Depois que o vaso está pronto, And after the pot is ready, ele é colocado numa espécie de cabide. it's put it's hung on these things. E ali ele fica sozinho. And so it's now alone. O vaso já está pronto. The pot or the vase, it's ready. Já saiu os traumas de infância. All the childhood traumas are out. Você já perdoou o adultério. You already forgave the adultery. Você já perdoou a traição. You already forgave the betrayal. Você já perdoou quem te roubou. You forgave the one that stole from Você you. já perdoou quem te deveu. Forgave the one that owed you. Você já perdoou quem te caluniou. Forgave the one that lied against you. Você já perdoou quem ainda fala mal de você. Forgave the ones that still speak ill about E you. mesmo assim, pastora Flávia, And yet, continua Pastor orando. Flavia, continue to pray. A pessoa senta na sua mesa, The person sits in your table mas insiste em falar mal da senhora. and insists of speaking ill about you. Por quê? Why? Porque eles não conseguem ver o vaso excelente que nós somos. Because they can't see the excellent pot that we are. As pessoas ainda têm o leve entornamento, Val. People still have this Uma leve slight queda the slight shift de sempre olhar as coisas ruins. or trend of only seeing what is De bad, sempre querer nos machucar. of always trying to hurt us. O desejo do meu coração But what I want, era que todos vocês the desire of my heart is that all fossem of you pastores. would be pastors.
sentassem à mesa com as pessoas, would sit on the table with other people ajudasse a curar traumas, to help cure trauma. pessoas falando que foi abusada a primeira vez, que ela consegue cuspir isso, ela fala para uma pessoa que ela nem conhece. The first time someone shares about a trauma they went through, shares it to someone they don't even know. E não é sobre mim, It's not about me, é porque pastor carrega algo diferente. but it's because a pastor carries something that's different. Ele é psicólogo, ele é médico, He's a psychologist, he's a doctor, ele é real estate, he's a real estate, ele é mecânico, he's a mechanic, ele é de tudo quase. he's almost everything. Só que às vezes vocês não entendem isso. But sometimes you guys don't understand E this. talvez nunca entenderão, porque And foi maybe- Moisés para uma multidão. Maybe you never will because there was only one Moses for the whole people. Só que não fala aquilo que você não sabe. But don't say things you don't know of. Para formar esse vaso que vocês veem hoje, Because to form this face, this pot that you see today, foi um processo doloroso. it was a very painful process. O vaso está ali no cabide. The pot is there being hung to E a dry, única coisa que passa nele and the only thing that goes through it é o vento frio. is the cold wind. Vai chegar momentos da sua vida There will be moments in your life que ninguém vai te estender a mão. that no one will reach out their hand É porque é você e Deus. because it's only you and the Lord. Vai chegar momentos da sua vida, Efraim, There will be moments in your life, Ephraim, que ou você vai sair da caverna that either you're going to step away from the cave ou vai ficar na caverna. or be in the cave. Porque aquilo que você já passou, Because what you already went through porque aquilo que você carrega or what you carry é muito maior do que talvez o seu medo de andar. is much greater than your fear of walking out. Só que eu não posso deixar But I cannot allow que um vaso tão lindo, to let such a beautiful vase, feito pelas mãos do oleiro, made by the hands of the pot maker, aquele que conhece o barro, the one that truly knows the clay, aquele que conhece as minhas imperfeições, the one that truly knows my imperfections, fique parado num lugar. to be still in one place. E por que eu gosto de falar o nome das pessoas? And why do I like mentioning people's names? Simplesmente porque eu gosto. Just because I do. Veio na mente, aí eu vou e falo. It came to mind, and that's why Talvez é Deus falando com elas, né, Sil? maybe God is speaking to that person. E aí tudo isso faz parte, Rafão, And de so, uma vida com Cristo. and so all that is part of a life with Christ. Porque ninguém passa por processos à toa. Because no one goes through different processes for any reason. Não adianta, irmão Rosana, a senhora achar que vai passar por situações simplesmente para ficar com você. You can't think that you're going to go through situations just for that to be a Tudo aquilo self-experience. que a senhora passou, Because everything passa e vai passar, you've been through, are going through, and will é go para through derramar em alguém. is to be poured out over someone else. Porque senão não faz sentido. Because otherwise it doesn't make any sense. Tudo aquilo que a senhora passou Everything that you've went through, é para que nossos adolescentes, jovens e crianças so that our kids, our teens, our youth possam saber que existe um Deus no céu know that there is a God in heaven que cuida dos that detalhes. takes care of the details. Existem pais dentro da nossa igreja There are parents here in our church que não ensinam e não cuidam como a senhora cuida. that do not take care of, do not teach like É you porque do. talvez esses pais And because maybe these parents nunca se deixou ser limpado, never allow themselves to be clean, nunca se deixou ser transformado, never allow themselves to be nunca transformed. ficou no vento frio, No, we were never left up to dry with the cold wind, sozinho. alone. É difícil. It's hard. Quer ser usado por Deus? You want to be used by God? Vai para a rolaria. Vá para a casa do oleiro. Go to the pot maker's house. Quer ser usado por Deus? You want to be used by God? Seja quebrantado. Be broken. Quer ser usado por Deus? You want to be used by Deixa God? Deus te amassar. Allow God to crush you. Deixa Deus olhar para sua conta bancária e ela está negativa. Allow God to look at your bank account and for it to be negative. Você abrir sua geladeira, não tem nada, e você ter 2 filhas em casa. You open your fridge, there's nothing there, and you have 2 daughters at home. Aí você sai para trabalhar, And so you go out to work falando hoje as coisas vão mudar. saying today things will be different, E elas não mudam. and they don't change. Mas quando você volta para casa, But when you come back home, você recebe uma ligação ou às vezes uma foto da sua esposa you receive a call or an image of your wife dizendo: alguém veio aqui em casa saying someone came in here e deixou uma compra lá fora. and left a grocery Ah, comprou o quê? delivery. Oh, what did he buy? Era tudo. She said everything. E é pessoas que não conhecem a minha casa. And people who don't even know my home. E é pessoas que não andavam comigo. There are people who didn't walk with me.
simplesmente foi um canal de Deus em nossas And yet vidas. they were a channel of God for our lives. E aí às vezes as pessoas acham que é fácil ser pastor. And so people think that it's easy to be a pastor. Acha que é fácil, pastora Flávia. They think it's easy, Pastor Flavia, Ter a vida marcada por amor à obra. to be a life marked by the love of Às the vezes as Lord. pessoas acham, só está mancando. But, maybe people think, oh, she just has a limp. Mas elas não conseguem entender a dor que a senhora tem. But they don't understand the E pain nunca that vão you entender. have. And they will never E understand. mesmo assim vão falar mal. And yet they're still going to speak ill of Mesmo you. assim vai falar mal, pastorzão. And yet they're going to say evil things. Esse meu amigo que deixou eu morar de graça na casa dele, This friend of mine pagou para eu morar, that basically paid for me to live in their own house. se chama Rafael Araújo. It's called Rafael Araújo. E por que eu estou falando isso? And why am I saying that? Isso não estava no meu esboço, Wasn't in my notes. mas hoje Deus me visitou na oração de manhã, But God visited me in today's prayer. porque por algum motivo alguém aqui precisava ouvir isso. Because for some reason, someone here needs to hear that. Porque às vezes a gente acha que olha a pessoa com um carro legal, Because sometimes we think we see someone with a nice car, acha que ele está cheio de dinheiro. think that person is full of money. Eu tenho 2 carros. Well, I have 2 cars. Um que não é meu, um One Fusion, that is in mine, a Fusion, e uma BMW que eu ganhei. and a BMW that I received as a gift. Só que ela não está registrada ainda, porque eu estou sem dinheiro. But it's not registered yet because I don't have any money Então, to quando do that. você me vê eu chegar com a BMW, So when you see me coming in a não BMW, vai achar que eu estou rico. don't think I'm rich. É só que eu aguentei o molde. It's just because I went through a process. Eu só aguentei as porradas de Jesus. I took the crushing from Jesus. É difícil, irmão, It's difficult, mas é prazeroso. but it's pleasureful. Você começa a sentir coisas quando Deus vai te moldando You start to feel things when God starts to shape you que você não sentia. that you didn't feel before. Você começa a ver coisas nos detalhes You start to see things in detail que você já não via mais. that you didn't see before. A Mari falou algo aqui tão do céu. Mari shared something that came from heaven. Será que quando você fala sobre Jesus, Said, do you think that when you speak of Jesus, se é que você fala, né? if you even do so, Porque às vezes a gente trabalha com pessoas but sometimes we work with people que a única coisa que elas sabem fazer é amaldiçoar. that the only thing that they know to do is to curse. E aí você mesmo assim se questiona. And yet you question yourself. Deus estava lá fumando, cheirando, roubando. I was there doing all these things in the past. Deus dá vida. God gives you life. Deus tira as vestes. God Limpa. takes away the clothes, cleans Mas you. eu gosto de voltar para o passado. And yet I like to go back Eu to the gosto past. de voltar a ser um barro ao invés de eu ser um vaso purificado. I prefer to be an old clay than a prepared vase. E depois que você fica como um vaso sozinho no vento, And after you're left to dry, hung, alone in the wind, você entra no último processo, you enter in the last process, que se chama fornalha de fogo. which is the fiery furnace. E aí nem todo mundo chega até esse processo. And not everyone gets to this point. Porque aí é quando Cristo começa a te pegar. Why? Because it's when Christ really takes you E começa a te queimar. and starts burning you. E o vaso fica no fogo na temperatura exata. And the pot is in the furnace in the exact temperature. E aí, Fábio, a temperatura exata And so, Fabio, the exact temperature não pode ser nem mais can't be more e nem menos. or less. Ela tem que ser exata. It has to be exact. Porque senão o vaso derrete. Because otherwise the clay melts. Senão o vaso trinca. Or the vase E se ela estiver numa cracks. temperatura menor daquela que ela tem que estar, And when it's in a lower temperature that it needs, o vaso ainda não está pronto. the pot is still not ready. Eu quero que você faça uma autoanálise. And I want to invite you to self-analyze Em qual temperatura que está a sua vida? and to think what temperature your life is in now. Porque talvez Because maybe as coisas ainda não chegaram things haven't yet came in porque a temperatura não foi aquecida. because the temperature isn't hot enough. Ou talvez Or maybe ela está chegando tão perto it's getting so close que aí eu quero sair da fornalha. that now I want to step out of the furnace. Ah, Jesus, está muito quente. Oh, Jesus, it's way too hot. Eu não aguento mais. I can't take this anymore. Eu vejo Deus fazendo, tá bom, I see God doing and say, okay,
vou tirar a água. I can imagine. I'm going to take away the water. Porque enquanto o vaso está sendo feito, Because while the pot is being made, tem a quantidade exata de água. there's an exact amount of water. Nem mais e nem menos. No more and no less. E essa água representa o Espírito Santo. And this water represents the Holy Spirit. O quanto que você está se enchendo dele? How much are you being filled with? Para Filled with aguentar todo o processo que você está passando. to take on all the processes that you're going through. Porque não adianta a gente achar Because we can't just think que a gente vai conseguir sozinho. that we're going to do this alone. Tive pessoas que me ajudaram na minha caminhada e eu sou eternamente grato. I had people that helped me in my walk, and I'm eternally grateful. Eu tenho o prazer de ser um escolhido de Deus. I have a pleasure of being a chosen one from Porque God. Deus me trata com tanto carinho. Because the Lord treats me with such care. Me enviou amigos que me sustentaram. Sent me friends that helped me. Me enviou pessoas a qual eu pudesse sorrir. Sent me people that I could laugh with. Me enviou pessoas igual o Marcelo. People like Marcelo. Eu nem vi. A Marcelo tá ali, eu não tinha visto. He's over there. Uma vez esse cara me ligou, mano. One day this guy called me. E ele falou, pastorzão, você pode... Me ligou umas 4 vezes e eu não atendi. He called Foi me about isso? 4 times. I Eu didn't falei, ô answer. Marcelão tá querendo falar comigo, mano. O And I que thought, pega? Marcelo is trying to call me. What is it? E aí eu fui e atendi. Deixei um cliente e atendi. Falei, Marcelão, pode falar, me So I stepped perdoa. out from a client. I said, hey, I'm sorry. What's up? E ele disse, eu só quero saber como o senhor tá. And he said, I just want to know how you are. Ah, Marcelo, aquele dia você deu um tapa na minha cara, mano. Marcelo was like, I got a slap in the face. Eu falei, sério, Marcelo? I Ele, said, é. really? He said, yeah. Só como eu tô? Ele é, só quero saber como o Just senhor how tá. I am. Yeah, I just want to know how you are. Eu quero orar pela sua vida. I want to pray for you. Quantos Marcelos nós precisamos ter aqui? How many Marcelos do we need here? E não é sobre o Marcelo, Because it's not about him, é sobre o vaso que Deus fez nele. but about the vase that God made through Nós him. não temos noção daquilo que ele passou We have no idea what he went through para ter essa sensibilidade de ligar para um pastor to have this the sensation of calling in a pastor, para saber como ele está. to know how he is, Só para decretar uma palavra de vida, uma palavra de bênção. just to declare a word of blessing, a word of life. A olaria é um lugar de... Não é um lugar de destruição, Pot making is not a place of destruction, mas de transformação, but a place of transformation, para que o vaso seja útil para Deus. so that the pot is useful for the Lord. Se coloque de pé em nome de Jesus. Please stand with me in Jesus' name. Toda vez que Deus te levar Every time that God takes you para um lugar secreto, to a secret place, aprecie o que Deus está fazendo com você. appreciate what the Lord is doing with you. Talvez a sua vida está super top hoje. Maybe your life is just amazing. Business indo tudo bem. Business is doing great. Você e a sua família está cheia de saúde. You and your family are full of O health. seu casamento está perfeito. Your marriage is awesome. E amém. And amen. Talvez um dia você já passou But maybe pela one mão day do oleiro, you went through the hands of the pot maker, ou você ainda vai passar. or maybe you're still going to. Porque se Deus tem algo na sua vida, Because if God has something in your life, você vai passar. oh, you will go through. E isso é para todos nós, porque todos nós somos barro. And this is for all of us because we are all clay. Não deixa Do not allow que a transformação aconteça na sua vida that the transformation that happens in your life por egoísmo, happen because of self-centeredness, pelo seu ego, by your own ego, ou por você achar or for your thinking que você é alguém. that you're someone. Eu quero orar nessa manhã aí no seu lugar mesmo, And I want to pray with you in wherever you are, para que Deus possa te transformar, so that the Lord may transform you, não naquilo que você quer, not into things that you want, mas naquilo que Ele tem para sua vida, but in things that He has for your life, que são pensamentos de paz e não de mal, which are thoughts of peace and not of evil, para vos dar um fim que Ele deseja. to give you an end that He desires. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Lord Jesus, I want to thank you que nessa manhã that in this morning, pessoas sejam transformadas segundo a tua vontade, Pai. people be transformed second your will. Às vezes nós olhamos para nós mesmos Sometimes we look to ourselves e achamos que o Senhor precisa mudar algo, and we think you need to change something,
mas ainda não é a hora. but maybe it's not time yet. O Senhor vai mexer em outra área das nossas vidas. Maybe you're going to work on a different area of our Mas lives. eu quero te pedir, Espírito But I Santo, want to ask you, Holy Spirit, ajuda cada desses seus filhos, help every one of your children, porque é difícil, because it's é difficult. doloroso estar nas suas mãos, It's painful to be in your hands, mas somente o Senhor sabe but only you know aonde que esses vasos irão. where these vases and pots will Que be. nós possamos ser transformados pelo Teu Espírito, May we be transformed que by nós your possamos Spirit renovar a nossa mente and be renewed in our dia minds, após dia, day after day. e que possamos deixar And may we let go o Senhor fazer and allow you tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nós. to do all the things that you have for us. Em nome de Jesus eu In oro. Jesus' name I pray. Amém. Amen.